Gênesis, capítulo 2. Amém? Gênesis, capítulo 2. Quero falar sobre o descanso da graça nesta noite, o descanso que a graça tem, o poder que ela tem na sua vida, de você viver descansado. E é tão poderoso que o diabo, o que ele mais tenta é nos tirar do descanso. Essa é a verdade. Amém? Gênesis capítulo 2, verso 1. Você está lá? Foi difícil achar? Não? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: assim, os céus, a terra e todo o exército foram acabados. Por quê? Viemos numa sequência em que Deus está criando todas as coisas. Amém? Ou, na melhor hipótese, e aí eu não vou explicar para você, você venha estudar conosco, Deus está recriando todas as coisas. Amém? Porque a criação de Gênesis 1, na verdade, é uma recriação, porque ele criou tudo antes ainda. Amém? Você entende isso? Não, né? Mas venha estudar com a gente ensina sobre isso. Tem uma criação. Aleluia! Glória a Deus. Então, Deus acabou de criar todas as coisas. Então, ele vai dizer, foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, veja, Deus acabou quando a obra que ele fez? No 7º dia. Então, no dia 7, Deus trabalhou. Amém? Vocês estão entendendo? Porque as pessoas pregam por aí que o 7º dia, né, não se trabalha. Deus trabalhou no 7º, porque ele acabou a sua obra no dia 7º. Amém? E aí o que ele diz então? Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º. E repita assim comigo, santificou. E hoje você vai entender o que essa palavra tem de importância para a sua vida. Santificou. Amém? E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Deus cria e Deus faz. Deus cria quando fala e Deus faz quando executa. Amém? Deus faz as coisas de forma diferente do que a gente imagina. Aleluia! Veja só, amado, a palavra santo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ela tem um significado somente. E o significado da palavra santo quer dizer separado. Repita assim comigo, a palavra santo tem um significado mais importante para a minha vida, que quer dizer separado. Separado para Deus. Então, a palavra santo, na verdade, quer dizer de alguém que foi separado, de algo que foi separado para Deus. Amém? Dentro da hermenêutica, e isso é estudo da teologia, né? Hermenêutica, que são os padrões teológicos, existe um princípio fundamental para entendermos a palavra de Deus. Que princípio é esse? O princípio da primeira menção, ou a lei da primeira menção, como também conhecemos. O que quer dizer isso, pastor? Eu nunca ouvi falar sobre isso. O princípio da primeira menção é quando essa palavra aparece pela primeira vez na Bíblia. Amém? E essa palavra, quando ela aparece pela primeira vez na Bíblia, naquele local, ele está querendo dizer qual é o significado que ela vai ter por toda a Bíblia. Você está entendendo? Tanto que se você enxergar os dízimos, lá vai o pastor falar de dinheiro de novo. Não, amado, vou falar de dízimos. Amém? Ele está em Gênesis 14, a primeira vez que os dízimos aparecem. E justamente aquilo que está ali é o significado e o sentido do qual nós vivemos ainda os dias atuais. Por isso que quando você dizima, você não dizima para a igreja, você dizima para o pastor, para o sacerdote, porque os dízimos são deles. E está lá em Gênesis 14 mostrando isso. Quando Abraão se deparou com um sacerdote Abimeleque, o que ele fez?
ele entregou os dízimos. Por quê? Porque foi a primeira vez que se encontrou com um sacerdote. Amém? E veja bem, a palavra santo, voltando ao nosso texto, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, está justamente aqui em Gênesis 2, onde diz que Deus santificou o dia sétimo. Deus santificou o dia sétimo, Deus separou o dia sétimo. Amém? Ele abençoou e santificou. Veja, Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus não se cansa. Amém? A sua obra não está cansativa. Ele descansou por quê? Porque a sua obra estava terminada, concluída. E quando ele conclui e ele termina a obra, o que ele faz? Ele pega e santifica a obra. Então veja, a primeira vez que a gente escuta a palavra santo ou santidade, santificação, que tudo tem o mesmo sentido na palavra, ela está justamente associada à palavra descanso. Está justamente associando a palavra descanso. E se você parar para analisar, o descanso é a coisa mais santa que nós podemos fazer em nossas vidas. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque o descanso traz o favor de Deus. Repita assim comigo: o descanso traz o favor de Deus para a minha vida. Como assim, pastor? Favor quer dizer graça. E a palavra graça, a primeira menção da palavra graça, está justamente em Gênesis capítulo 6, verso 8. Por quê? A palavra vai dizer que Noé achou graça diante do Senhor. Amém? A palavra graça está relacionada com descanso. Por que, pastor, que está relacionada com descanso? Porque Noé é a maior revelação de descanso que nós podemos ter nesta noite. A palavra Noé quer dizer descanso. Você está entendendo? Noé achou graça, favor diante do... Você lembra de semana passada que Ana achou graça, favor? E quando ela acha graça, ela recebe aquilo que ela queria? E quando ela achou graça, achou favor, ela descansou. A palavra graça, o favor, está relacionado com o descanso. Por isso a importância de eu e você vivermos a graça de Deus para as nossas vidas, de vivermos o seu favor. E como, pastor, que eu vou viver na graça e no favor? Descansando com o Senhor. Por quê? Porque toda a obra para a sua vida já foi terminada. Toda a obra para você já foi concluída. Quanto mais você vive no descanso, mais graça de Deus vem sobre a sua vida. Ah, pastor, na minha vida não é assim. Quanto mais tribulação eu tenho, parece que mais Deus está na minha vida. Será? Você já experimentou viver a graça do Senhor? Você já experimentou viver o descanso do Pai? Você já experimentou viver sentado junto com o Pai, vendo toda a sua obra que já está concluída? Experimente a partir de hoje, para ver se verdadeiramente o favor de Deus não vai se estabelecer sobre a sua vida. E eu quero dizer para você o seguinte: quando eu falo de descanso, evidentemente eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, para você não deixar de ir para a escola, para você não deixar de fazer as coisas, para você começar a ter uma vida passiva. Como assim? Irei para uma rede preguiçosa a deitar, olharei para as nuvens, olharei para as estrelas, todos os dias da minha vida. Esse é o favor do Pai, esse é o descanso do Pai. Isso é uma vida vazia. Isso não tem nada a ver com o descanso do Senhor. Descanso do Senhor é você continuar fazendo todas as coisas que você faz todos os dias, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais sobre a sua vida do que você pode desejar.
E aí você vai e acorda alegre, você acorda feliz, você acorda em felicidade, porque o descanso do Senhor, a graça do Senhor, o favor de Deus habita em sua vida. Você não acorda atribulado, você não tem turbulência, você não vive atribulado, você não vive preocupado, né? Todos nós temos contas para pagar, eu também tenho, você tem? Mas eu vivo o favor de Deus em minha vida, eu vivo a graça, eu me alegro com o Senhor, isso não tira mais a minha paz. E olha, você precisa perceber o quanto isso tirou a minha paz por muitos anos. Eu quero dizer para você, desde o dia em que eu parei de me preocupar com essas coisas, Deus estabeleceu o seu favor em minha vida. Crente, e não tinha condições de pagar minhas contas muitas vezes, dava o jeitinho brasileiro, como todo brasileiro bom dá. Paga uma aqui um mês, paga outra outro mês. Fala com um, porque daí o crente tem que ser bom também, né? Não vou poder te pagar esse mês, mês que vem eu te pago. Isso como um bom crente também a gente fala isso, né? Não ignora. Mas, desde o dia em que eu entrei no favor dele, eu nunca mais deixei contas para trás. Nunca mais. E eu quero dizer para você que eu não sei te explicar como que eu consigo todos os meses pagar todas as contas. Por isso que é favor, por isso que é graça, porque é o seu amor sobre a minha vida. Isso não quer dizer que eu estou vivendo uma vida relapsa, gastando mais do que eu ganho, gastando horrores, não quer dizer nada disso. Que eu estou me aproveitando da graça, porque não vivo a graça libertina, eu vivo a graça do Senhor Jesus sobre mim. E Ele me ensina a andar nos seus caminhos. Você está entendendo? Você está compreendendo a importância de você viver isso? Mas você precisa aprender nesta noite que o maior desejo do Pai para a sua vida hoje é que você viva na paz do descanso que Ele estabeleceu sobre você. Hebreus capítulo 4, verso 9 a 11, abre lá comigo. Hebreus capítulo 4, verso 9. Hebreus 4, verso 9, você está lá? Falar disso é tão maravilhoso, porque é isso que os crentes não gostam, porque eles querem ter justiça própria. Eu quero merecer, pastor, eu quero fazer por merecer, amados. Você não pode fazer por merecer, você precisa se alegrar. Tudo que você faça não tem como você merecer. Foi por isso que Ele entregou Cristo na cruz do Calvário, porque você não tinha como merecer. Você precisa se alegrar, e o crente hoje quer merecer. A armadilha do diabo para a vida dos crentes. Alegre-se no Senhor. Amém? Olha lá o que Hebreus 4 vai dizer, verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, um descanso, em algumas traduções, amém? Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Porque aquele que entrou no seu descanso, no seu repouso, ele próprio repousou, descansou de suas obras, como Deus das suas. Está falando de Cristo. E olha o que ela diz aqui. Procuremos, ou em outras traduções está melhor para dizer isto. Esforcemo-nos, pois, entrar naquele descanso, naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Quando você sai do descanso, você se torna desobediente para Deus. Olha aí. Deus descansou porque toda a sua obra estava terminada, amado. E Ele está dizendo para mim e para você a mesma coisa. A gente precisa ter a mesma atitude. Você está entendendo? Quando nós entramos no descanso de Deus, é impressionante como nós fazemos que todo o nosso trabalho no dia a dia se torne sem estresse, se torne sem ansiedade, se torne sem um coração amargurado. Quando nós entramos no descanso do Senhor, amado, nós conseguimos executar todo o seu trabalho sem fazer nada disso. Você está entendendo? Veja, a ordem do Senhor, presta atenção nisso. No Novo Testamento, o único lugar
na Bíblia que você vai encontrar, mandando nós tomarmos alguma força, nós nos esforçarmos, nós, como diz a minha tradução aqui, nós procurarmos algo diligentemente, com força, buscar com toda a nossa força, é justamente para que possamos entrar no descanso. O único esforço que Deus está dizendo para mim e para você, para termos em nossa vida, é para entrar no seu descanso. Você está entendendo aí? Está compreendendo? Que descanso é esse? É o descanso do Senhor sobre a minha vida. Sabe, é interessante, amados, ver como o Senhor ele é rico em misericórdia e bondade sobre as nossas vidas. Efésios capítulo 2, verso 4 vai dizer assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quem me vivificou juntamente com Cristo? O Senhor. Por quê? Pela sua graça sois salvos, pelo seu favor sois salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez fazer o quê? Nos sentar nos lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros que vão vir após isso, as abundantes riquezas pela sua graça, pela sua benignidade para conosco. Então veja só, Deus é tão rico em misericórdia, em amor sobre as nossas vidas, em bondade, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. A Bíblia não vai dizer que Ele é rico em ira, a Bíblia vai dizer que Ele é rico em misericórdia. E Ele nos fez sentar nos lugares celestiais junto com Ele. A nossa posição hoje, o nosso lugar hoje, é sentado com Cristo nas regiões celestiais. E o ato de se assentar significa que a obra já foi concluída. Se nós formos para o Antigo Testamento, para o Velho Testamento, o sacerdote no Antigo Testamento, ele não conseguia se assentar. Por quê? Porque ele tinha um trabalho a ser executado todos os dias. O local onde ele ficava, lá no tabernáculo ou lá no templo, ele tinha muitos móveis, mas não tinha uma cadeira. Ele tinha que sacrificar todos os dias, ele tinha que trocar os pães da proposição todos os dias, porque tinha que ser colocado todos os dias pães novos. Ele tinha um monte de serviço para fazer todos os dias, o sacerdote no Antigo Testamento. E o que isso está se referindo? Está se referindo que hoje o Senhor já foi a nossa expiação e nós hoje podemos nos assentar com Ele. Nós não precisamos mais executar nenhuma obra. A obra está concluída. A obra está terminada. É nessa hora que você deveria se alegrar muito, amados. Hebreus capítulo 10, abre lá, você está com 9 ainda? Abre no 10 agora, mais um capítulo para frente, verso 11 vai dizer assim, E eu estou lendo um monte de texto porque é para justamente consolidar no seu coração isso, porque as pessoas não querem entender isso, elas preferem dar ouvidos ao diabo. Capítulo 10, verso 11 vai dizer assim, E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este quem? Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Por quê? Porque ele concluiu a obra e ele foi e se assentou à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelos, por estrado dos seus pés. Presta atenção. Não sei se você vai acreditar nisso. Você sabe aonde que está o diabo e todos os problemas da sua vida? Todos os obstáculos que você tem enfrentado nessa vida. Você sabe onde é que eles estão? Eles estão todos debaixo dos pés daquele que se assentou porque venceu. Todos os seus problemas. Eu falei, não, deixa eu falar. Me vem as piadinhas na cabeça, né? Eu tenho que parar com essas piadas.
Seus problemas acabaram. Acabaram mesmo. Mais velhos lembram, né? Não é igual eles lá da televisão, mas os seus problemas acabaram de verdade. Por quê? Porque ele está assentado, ele consumou a obra. Efésios capítulo 1, abre lá, eu preciso que você abra todos esses versículos, porque você precisa sair daqui hoje consolidado com isso na sua vida. Por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre a sua vida, não deixe mais ninguém te condenar. Não deixe mais ninguém falar besteira para você, nenhum religioso falar besteira para você. Manda falar comigo. Não. Efésios capítulo 1, verso 20, vai dizer assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Veja, o escritor de Hebreus, que temos o entendimento que é Paulo também foi Paulo, alguns dizem que não, mas eu tenho esse entendimento que foi Paulo, né? Ele está dizendo as mesmas palavras que ele escreveu à igreja de Éfeso. Olha só, ele manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo ele à direita nos céus, né? Ele está sentado à destra do Pai, Hebreus verso 12, amém? Né? E olha ali, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no que há de vir, no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Todas as coisas, repete assim comigo, todas as coisas. Todas as coisas. Não existe aquilo que o Senhor Jesus não tenha colocado debaixo de seus pés, porque senão não seriam todas. É aquela sua enfermidade, é aquela sua doença, é aquele seu problema, é aquela sua maldição. Lembram? A maldição até terceira, quarta geração, e aí a gente tem mania de ensinar isso detalhadamente, pois é, toda a sua maldição, Cristo levou sobre si e está debaixo dos pés dele. Toda a obra do maligno em sua vida, toda a obra do diabo em sua vida, Cristo está dizendo na sua palavra que está debaixo dos pés dele. Você consegue crer nisso? Agora, viva isso. Viva isso verdadeiramente. Por quê? Porque se você crê nisso, você vai se assentar com Cristo na mesma posição que Ele está. Aleluia. Glória a Deus, amém? Sabe, o diabo ele sempre coloca diante de você perguntas assim, o que você vai fazer a respeito dessa situação? Quem já escutou isso do diabo? O que você vai fazer a respeito disso? Se você entregar os dízimos para o pastor, para enriquecer o bolso do pastor, vai faltar dinheiro para pagar suas contas. Quem já ouviu isso? Vai lá, agora que virou crente, só sabe andar com a Bíblia debaixo do braço e esqueceu todo mundo. Esqueceu os familiares. Quem já ouviu isso? Ainda bem que não sai aqui a voz dela. O diabo sempre vai fazer essas perguntas para você. Sabe por quê? Porque a intenção do diabo... Será que eu posso falar para você? Você está preparado para ouvir? A intenção do diabo não é te levar para o inferno, amado. Ele não tem poder para te mandar para o inferno. O seu destino é o inferno. Não é diabo algum que está mandando você para o inferno. O seu destino é o inferno. Mas Cristo morreu na cruz para mudar o seu destino. Para que você não fosse mais de jeito nenhum para o inferno.
Como ele sabe que o lugar dele é lá e que ele desejou o lugar que Cristo está dizendo que é seu agora, Cristo está dizendo: eu não quero que você viva o que eu desejei. Qual é o lugar que ele desejou? Estar sentado à destra de Deus, porque ele achou que aquele trono era dele. Mas aquele trono era de Cristo, e Cristo disse que deu para nós. Por isso que nós podemos nos assentar com Ele nas regiões celestiais. Por isso que nós podemos descansar de toda a obra que está consumada. Mas o diabo, todos os dias da sua vida, enquanto ele ainda estiver por aqui, enquanto ainda não for determinado a sua eternidade, quando não for determinado o seu lugar, que é o lago de fogo, a segunda morte, não é nem o inferno, o crente tem medo do inferno. Eu quero dizer para você, crente que tem medo do inferno, o inferno é só uma sala de espera. Lembra aquela sala de espera do aeroporto? Você está lá, esperando para quê? Para entrar num avião, porque o avião é o local que você vai passar para voar? Então, a eternidade não é no inferno. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, diz a palavra em Apocalipse 22, ou 21. Você está entendendo? Então, ele sabe o destino dele. E ele quer que você não viva. Como assim? Ele quer te tirar daquele lugar que ele achou que era dele, o lugar de descanso, sentado à destra do Pai. E é por isso que ele vai todo o tempo botar uma palavrinha no seu ouvido e dizer essas coisas que eu acabei repetindo para você. Mas sabe o que você deve dizer para ele? Eu vou sentar e descansar. Porque o Senhor cumpriu toda a obra que Ele tem para com a minha vida. Eu acho que você não está entendendo. Está compreendendo. E a nossa mente não quer compreender isso. Nós queremos desejar, porque nós fomos criados desta forma. Quer ver o pequeno aqui? Eu não lembro, não conheço o nome dele ainda. Só a minha esposa que já fala um monte dele lá em casa para mim. Mas eu não lembro o nome dele. Amor, qual é o nome dele? Não vou nem perguntar para a mãe dele que está aqui, vou perguntar para ti. O Serginho. Serginho, é isso aí? Tu é o Serginho? É o Serginho aqui. Olha o que nós vamos ensinar. Não estou dizendo que a mãe dele está fazendo isso, estou dizendo que a gente faz isso com as crianças. Amém? Só estou usando o Serginho aqui. Mas para ele não ficar cabulado, eu vou usar o Gabriel. O Gabriel já pode puxar a orelha. Não. Veja, deixa eu dizer para você. Se você passar de ano, Serginho, se você passar de ano, eu vou te dar aquele videogame que você está querendo. Qual é o videogame mais atual hoje? Qual é o que tu quer? Acho que já tem, né? PS5? Pode ser o PS5 ou não? Pode ser? Os olhinhos brilhou. Viu? Isso é o que o Pai espera de nós. Os olhinhos brilhar. Mas não é porque o Pai está dizendo para nós, se a gente merecer, Ele vai nos dar. Porque senão não é graça. O Pai quer ver os nossos olhinhos brilhar, mesmo sem merecer, porque Ele vai nos dar. Mas para nosso entendimento, nós crescemos aprendendo que só recebemos se merecemos. Porque nós fomos ensinados pelos nossos pais assim. E para tirar isso da mentalidade de uma pessoa não é fácil. Você está aí dizendo glória a Deus, aleluia, mas você vai para casa, você vai chorar nos pés do Senhor, você vai se alucinar nos pés do Senhor, pedindo o favor dele venha sobre você, porque você quer merecer a graça, porque você não consegue tirar da sua mente aquilo que foi inculcado 20 anos, 30 anos, sei lá qual a sua idade de vida. Você precisa merecer. Você só recebe salário se trabalhar. Agora imagina, o Senhor está dizendo que Ele vai te dar salário sem trabalhar. E Ele está dizendo que é isso, porque Ele é o Deus que justifica o ímpio, Ele é o Deus que justifica aquele que não merece. Mas nós fomos ensinados a ser merecedores. E por causa disso, nós não conseguimos entrar nessa graça, nesse descanso das nossas vidas. E todos os dias de vida, a gente acaba tendo problemas na nossa vida. Nós damos ouvido ao diabo. Só que eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos aprender a nos esforçar. Para quê? Para entrar e permanecer no seu descanso. Sabe, amados, Hebreus 3... Deus define o que é o mal. Lá em Hebreus 3,
Não vamos ler não, porque é o capítulo inteiro, mas Deus está definindo lá o que é o mal. A palavra do Senhor lá vai dizer que um perverso coração de incredulidade é o que nos impede de entrar no descanso. Um perverso coração de incredulidade. E como eu disse, muitas vezes a tradução é ruim e ela nos dá um problema sério, porque para nós a palavra perverso é uma coisa diferente do que a Bíblia está querendo dizer. Amém? Apesar de que com certeza não é uma palavra boa. Mas o perverso, ele vem da palavra grega, poneros, no grego. E o seu significado primário, eu vou ler aqui para que a gente não erre. O seu significado primário é cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores, por querer desejar. O segundo sentido secundário dessa palavra é mal-moral ou iniquidade. Veja, o sentido primário da palavra é justamente perder o descanso. Sentido primário dessa palavra. Quando Deus diz para nós não termos um coração perverso, que está escrito lá, Ele está justamente dizendo para nós rejeitarmos em nossas vidas um coração que não tenha descanso, que seja cheio de estresse, que tenha preocupações, que tenha ansiedade e que tenha medo. É isso que Deus está dizendo. Quando Ele fala de um coração perverso, não é um coração mau aos olhos dos homens. Como a gente diz, aquela pessoa é perversa porque ela faz mal para as pessoas. É outra coisa. Mas quando Deus está falando do perverso na palavra, é que nós não podemos ter uma vida fora do descanso, amado. Com um coração cheio de ansiedade. E olha, quantas pessoas vêm para a igreja, vêm para Cristo e continuam tomando comprimidos faixa preta para a ansiedade. A nossa igreja virou psicóloga, e não virou mais salvação e transformação de vidas. Essa é uma verdade. Esses dias de pandemia chamaram psicólogos para dentro das igrejas, porque as pessoas estavam dentro de casa e estavam ficando, todas elas com problemas, porque estavam demais enfiadas dentro de casa. E as igrejas, em vez de liberarem uma palavra profética, uma palavra de poder sobre a vida das pessoas, chamaram as pessoas para vir até a igreja, porque tinha que ter psicólogos para atendê-las. Eu sei disso, eu vi isso. Esse é o cristianismo que está sendo pregado nos dias atuais. Esse é o cristianismo que tem sido ministrado em nossas vidas, que não tem mudança de vida, que não tem transformação de vida e que gera dependência a homens e não ao Senhor. Por quê? Porque nós não vivemos na graça, não é nos ensinado a entrar no descanso, sabe? Porque quando se fala de descanso, as pessoas não entendem. É você continuar fazendo o que você faz todos os dias, mas com alegria no coração, porque o Senhor peleja por sua vida. É Ele que guerreia, é Ele que trava as batalhas, porque Ele já venceu todas as coisas por você. Você está entendendo ou não? Sabe o que é mais interessante? Em Lucas capítulo 21, você pode anotar e depois ler em casa, para mostrar que o pastor não está mentindo, amém? Não, porque depois vão dizer, o pastor lá disse isso, o pastor disse aquilo. Não faça isso, faça o que a Bíblia diz, amém? Lucas 21 vai dizer que a condição para nós sermos livrados da grande tribulação, você sabe o que é a grande tribulação? 7 anos de grande tribulação sobre a terra? Não sabe? Vem estudar conosco, nós ensinamos na escola de maturidade, amém? Amém? Os que já fizeram? Para você ser livre da grande tribulação, você precisa ter um coração que não está embriagado com as preocupações e ansiedades desta vida. Para você ser livre, ou seja, para você poder reinar com Cristo, porque é a forma de você ser livre dos 7 anos, é você ser um vencedor, você subir com o Senhor antes do início dos 7 anos, você precisa ter uma vida nestes dias, sem se preocupar com as coisas desses dias, sem ter ansiedade no seu coração, amados. Repita assim comigo: o vencedor é aquele que entra no descanso. A Canaã, lembram? Nós temos que ir para Canaã, a simbologia do Antigo Testamento, quando o povo de Deus saiu do Egito e foi para Canaã. A nossa Canaã hoje, amados, a qual eu e você somos desafiados hoje a entrar, é justamente no descanso. Essa é a nossa Canaã de hoje. Essa é a terra que o Senhor nos promete hoje. E é interessante como nós damos muito valor ao mal moral, Nós pensamos tantas coisas ruins
na nossa vida e não vivemos no descanso. Mas a palavra de Deus diz que se nós perdemos a paz, se nós perdemos o descanso, se nós vivemos sem paz, se nós vivemos sem descanso, nós estamos sendo reprovados por Deus. Você quer ser reprovado pelo Pai? Tem 3 características, 3 instrumentos malignos nos dias atuais que estão sendo muito vivos em nossas vidas. E eu quero falar rapidamente, porque eu sei que a hora está passando. Rapidamente para você. O primeiro dele, repita assim comigo: condenação. O segundo, medo. O terceiro, ansiedade. São as 3 coisas, os 3 instrumentos que o diabo mais usa em nossas vidas nos dias atuais. Condenação, medo e ansiedade. Quer um exemplo? Quer ver? Toda religião ela é baseada no mesmo princípio. Você precisa o quê? Você precisa se comportar bem, nós precisamos ser bons para podermos ser abençoados. Se nós nos comportarmos maus, nós somos condenados. Toda religião vai nos ensinar isso. E muitas igrejas estão ensinando isso também. Se você se comportar bem, você vai ser abençoado. Se você se comportar mal, você está condenado. Só que o cristianismo verdadeiro, essencialmente, é diferente disso. O cristianismo, ele vai dizer assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou o favor de Deus. Um cristão, amado, jamais deveria aceitar sobre a sua vida a acusação em sua mente em circunstância alguma. Jamais deveria aceitar. E essa é a obra que o diabo mais faz na vida de um cristão: acusá-lo em sua mente para condená-lo, trazer medo e ansiedade. Quando nós aceitamos a acusação, nós tendemos a interpretar as circunstâncias como sendo um juízo divino sobre as nossas vidas. E aí, por isso, nós perdemos a paz. Você está entendendo? Olha só, deixa eu te relatar a vida de Paulo aqui resumidamente. Se você já leu a Bíblia, se está lendo conosco agora o Novo Testamento, você está tendo a oportunidade de perceber a vida de Paulo. Paulo foi preso injustamente. Repita assim: Paulo foi preso injustamente. Depois ele passou por um naufrágio e perdeu tudo. Ele é preso injustamente, tentam matá-lo. A história é longa lá em Atos, ele vai parar na frente de um rei. Aí ele pede para ir até César. E então, se você pede para ir até César, então vá até César. E aí eles mandam ele num naufrágio, num barco. E esse barco naufraga. E eles vão parar numa ilha. E aí nessa ilha ele é mordido por uma cobra. Olha, preso injustamente, vai no naufrágio como escravo, o barco cai, o barco naufraga, só coisa ruim. Quando estão lá na ilha, estão lá se esquentando em volta da fogueira porque estava frio, uma cobra morde ele. Sabe o que é interessante? Interessante é que ele permanece completamente sereno, porque ele não interpreta o amor de Deus como nós hoje, muitas vezes. Ele não interpreta o amor de Deus pelas circunstâncias que ele está vivendo. Se tudo está bem é porque Deus me ama. Se tudo está mal é porque Deus está longe de mim. Eu estou longe de Deus, eu estou em pecado, eu estou em falha, eu estou em erro. Quem já não pensou assim, amado? Ou quem não pensa assim? Paulo não, ele não vê o amor de Deus desta mesma forma. E ele continuou sereno mesmo passando por tudo isso. Os bárbaros da cidade, lá da ilha onde eles estavam, os bárbaros, quando viram a situação que Paulo foi mordido pela cobra, eles disseram: esse homem, eles vão dizer isso, esse homem tem pecado, a morte o persegue. Mas quando ele não morre, quando ele não morre, eles dizem: esse homem é de Deus. Mas veja, os bárbaros julgaram ele pelas circunstâncias, e ele na sua serenidade permaneceu firme nos olhos do Senhor. Sabe o que acontece? Ele tem a oportunidade para pregar toda a ilha, curar muitos enfermos naquela ilha, converter toda aquela ilha para Cristo. Mesmo passando por circunstâncias ruins, por circunstâncias difíceis, ele não perde o lugar de descanso, ele não sai da serenidade, ele não fica numa rede deitado esperando a volta de outro barco, ele sai a pregar o evangelho tranquilo e sereno, que é a mesma ordem que nós temos hoje.
de pregar o evangelho na serenidade, no lugar de descanso, de viver descansado. E ele cura muitos enfermos, ele impõe a mão sobre o enfermo, sobre o rei, que é a pessoa que comanda a ilha. Você está entendendo? O porquê que o diabo quer nos tirar desse lugar? Porque nós, nesse lugar, nós vamos mostrar para este mundo o quão Deus é poderoso. Se nós sairmos deste lugar, nós seremos só mais um religioso nessa cidade. Como assim? Que põe os dedos na vida das pessoas e condena as pessoas para o inferno. Eu sempre digo, nós temos mania de condenar coisas que Deus não condena. E temos a mania de absolver coisas que Deus condena. Queremos ser contrários a Deus, ao qual nós deveríamos nos unir a Ele, entrar no seu descanso e viver a boa obra que Ele começou em nossas vidas. E Ele há de completá-la. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aleluia! Mas é por viver uma vida condenado, a gente não consegue andar na verdade do Senhor e no lugar de descanso. Saia hoje do seu lugar de condenação, entre no descanso do Senhor. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é por aquilo que Ele é na sua vida. Porque Ele é o grande eu sou, a Bíblia diz, esse é um dos nomes de Deus. Ele é o grande eu sou, e Ele é o Senhor na sua vida. Ele não vai ser porque você faz boas obras, porque você é bonzinho, porque você deixou de ser mal. Ele é o Senhor na sua vida, porque Ele é o grande eu sou. Amém? Saia do lugar de condenação. Sabe, o segundo é o medo. E esse é um grande instrumento que o diabo tem usado também. Porque quando a gente cede ao medo, a nossa alma começa a permanecer tribulada, cansada. A gente tem medo. A gente tem medo de viver muitas circunstâncias das nossas vidas. E o medo nos traz cansaço, nos traz desânimo, nos traz desespero. O medo nos condena. Uma coisa que sempre as pessoas dizem muito, que nós não deveríamos sentir medo, porque sentir medo atrai a maldição, amados. Muito pelo contrário, o medo, na verdade, perante a palavra, ele não atrai coisas ruins. Ele, na verdade, ele é uma raiz muito profunda de amargura em nossas vidas de condenação. O medo. Sabe o que é interessante? Que as pessoas hoje vivem dessa forma, sendo tribuladas, sendo cansadas, e colocam as suas vidas como se fosse a de Jó. Se você quer colocar a sua vida como a de Jó, se alegre no Senhor. Porque a Bíblia não relata para termos uma vida como a de Jó, a Bíblia relata para termos um fim como o de Jó. Como Jó teve, em Tiago 5,11 vai dizer isso. Nós precisamos ter o mesmo fim que Jó teve, e não a vida que Jó teve. Veja, a vida de Jó, ele tinha tanto medo em sua vida, que ele todos os dias sacrificava ao Senhor, porque vai que os meus filhos pecaram numa festa que eles foram, vai que eu pequei contra o Senhor. Então ele tinha tanto medo, que ele todos os dias estava sacrificando ao Senhor. Então, veja, só que a teologia vai dizer que essa turbulência, essa tribulação que Jó passou, não durou mais de 9 meses, amado. Não viva uma vida assim dizendo que você é como Jó. Amém? Você precisa se alegrar. Não viva como Jó, tenha o final de Jó. Vira para a pessoa do seu lado, eu sei que não dá para dar um sorriso de máscara aí, né? Não vai ver, os nossos sorrisos são tão lindos. Mas diga assim para ela, não tenha uma vida como Jó. Tenha o fim como Jó. Porque Jó vivia, amado, debaixo de acusação e de medo. Você não está aqui para viver debaixo de acusação e de medo. Nós precisamos sempre nos lembrar que Deus não é o nosso problema. Antes,
O acusador é quem tem nos importunado todos os dias. Cabe a você tomar a decisão de não dar legalidade a ele. Amém? Terceiro e último, a ansiedade. Sabe, na noite que foi traído Jesus Cristo, um pouco antes das horas da sua crucificação, ele suou sangue. Então imagina o temor que esse homem estava para passar a suar sangue. Ele suou sangue porque as suas veias literalmente começaram a explodir. Então ele começou a suar sangue. Tamanha era a pressão daquilo que ele tinha que passar por amor a mim e a você. Você consegue entender isso? E a primeira área justamente que o Senhor quer redimir em nossa vida é justamente a área do estresse, do medo e da ansiedade na mente, porque foi por isso que Ele passou naquele momento para que eu e você hoje não vivêssemos mais. Ele passou por tudo aquilo para que hoje eu e você não passássemos mais por isso, amado. Jesus Cristo fez uma obra sobrenatural para que hoje eu e você não vivêssemos mais isso. E nós queremos pegar a cruz de Cristo e carregá-la, porque a Bíblia diz, não, Jesus vai dizer o quê? Toma o meu fardo, que é leve e suave. Porque Ele carregou o maior peso para as nossas vidas. Aquilo que nós não podíamos fazer, a nossa salvação, os nossos medos, as nossas ansiedades, aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, nos livrar de tudo isso, Ele foi lá e carregou na cruz. Chegou ao ponto de suar sangue, por quê? Porque ele temeu, ele teve medo, ele passou angústia naquele momento, porque ele sabia que não seria fácil a obra que ele tinha que passar. Mas ele foi fiel até o fim. Você está entendendo isso? Ele sabia que dentro de algumas horas iria morrer, e ele prometeu duas coisas para mim e para você. Duas coisas. A primeira coisa que ele prometeu é que ele precisava ir para que o Pai pudesse mandar outro Consolador. Então veja, ele foi, o Senhor nos mandou outro Consolador, e esse Consolador que está conosco hoje é quem nos ensina todas as coisas. Esse Consolador é quem nos ensina o quê? Não somente a viver as doutrinas bíblicas, as verdades doutrinárias da palavra, mas esse Consolador me ensina você a ser um bom pai, a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, como prosperar. Tudo esse Consolador está aí para nos ensinar. Você sabia disso? Ele está aí para te ensinar como lidar com os problemas do dia a dia. E tudo mais que nós precisarmos, o Espírito Santo, que é o Consolador, está na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Mas sabe qual é a segunda coisa que ele prometeu? Que ele não iria nos deixar a sua paz. E ele nos deixou a sua paz. Agora imagine comigo um homem rico, muito rico, à beira da morte, que deseja dar alguma coisa, deseja deixar alguma coisa. Certamente, o que ele vai deixar é o seu bem mais precioso. E foi isso justamente que Jesus deixou para mim e para você. O bem mais precioso dele, que é a sua paz. Você está entendendo ou não? E a sua paz é lugar de segurança, seguridade, prosperidade e felicidade. Quero dizer para você, não importa quão grande é o seu problema nesta noite, amado. Quão grande é o seu problema, quão severa, quão ruim é a sua situação, ou quão terrível é o diagnóstico que os homens te deram. O Senhor deseja que nada disso controle o seu coração. Nada disso. Não deixe a enfermidade te assolar. Não deixe um problema no seu casamento te assolar. Não deixe um problema com os seus pais te assolar. Não deixe um problema no seu trabalho ministrar ao seu coração. Seja o seu coração nesta noite permanecido na paz do Senhor, porque você vai ver o milagre. Você está entendendo? Por isso que a saudação do Novo Testamento é a graça e a paz. Porque é a graça e a paz que Jesus deixou para nós, o favor e o descanso. As pessoas ficam, a paz do Senhor, amém, a paz do Senhor. A paz é do Senhor.
Mas a saudação do Novo Testamento uns para com os outros, e é isso que não se faz hoje, é a graça e a paz. Era assim que Paulo sempre se comunicava com os cristãos, e é assim que ele diz que nós devemos. A graça e a paz seja convosco. Você está entendendo? A graça, o favor e o descanso do Pai seja com a sua vida, porque Ele entregou para você. Amém? A paz nós sabemos que é do Senhor, amados. Nós precisamos é da graça e da paz. Amém? Glória a Deus. Veja, a graça, olha só o entendimento. A graça nos dá livremente, porque o sangue de Jesus pagou todo o preço. Então a graça me dá todas as coisas pelo sangue de Jesus. Mas a paz, ela faz com que eu mantenha todas as coisas que eu recebi pela graça. Eu recebo pela graça e vivo pela paz. Por isso a importância de ter a graça e a paz. Porque eu recebo pela graça, que é o favor que eu não mereço, que Jesus entregou e derramou o seu sangue na cruz, e a paz é para continuar vivendo a graça que eu recebi. Como é que eu mantenho a minha salvação, pastor? Vivendo em paz. Mas pastor, hoje eu briguei com a minha esposa, hoje eu briguei com os meus filhos, hoje eu falei um palavrão, hoje eu discuti, hoje eu amaldiçoei a vida do irmão. Você tem a paz do Senhor sobre a sua vida. Porque não é pelo que você faz, é por aquilo que Ele é na sua vida. Você está entendendo? Por isso a graça e a paz permanecem com você. Não saia do lugar de descanso porque você amaldiçoou a vida de alguém. Não saia do lugar de descanso porque você brigou com a sua esposa. Pastor, o que eu devo fazer? No lugar de descanso, se arrependa. Tenha misericórdia do Pai sobre a sua vida. E vá lá e peça perdão. Olha só que sim. Pastor, eu fui e ele não aceitou. O problema é dele. Não é seu. Porque quando você pediu perdão, você se livrou da carga. Simples. Amém? Veja como é simples. Mas o que o diabo faz? O diabo mantém o orgulho em nossas vidas. Falei mal do Anderson e eu não vou lá falar com ele não. Ele que se exploda. Pois é, e você se explode junto. Pastor, eu vou para o inferno? Não vai, porque a graça e a paz está na sua vida, você só não está vivendo. Você está entendendo? A graça te alcançou, você decidiu viver sem paz. Só isso. Você está atribulado, porque com certeza isso vai gerar no seu coração uma angústia. Isso vai gerar no seu coração um desespero. Isso vai gerar no seu coração um sentimento ruim. Você não vai andar em paz. E todas as vezes que nós perdemos a nossa paz, nós saímos do lugar de descanso. Por isso que é tão simples pedir perdão e as pessoas não pedem. Você está entendendo isso? Amém? Aleluia. Para encerrar, eu quero falar algo para você interessante. Sabe qual é a maior estratégia do diabo para nossas vidas? É nos levar a pensar que Deus está irado conosco. E eu quero te trazer uma revelação justamente de uma palavra que você já leu tantas vezes e eu acho que você nunca percebeu. Pedro diz que o diabo, ele anda ao derredor como um leão que ruge. Você já ouviu isso? Está em 1 Pedro capítulo 2, se eu não me engano. Ele está em derredor, o diabo está em nosso derredor, e nós usamos muito essa palavra. O diabo está em derredor das nossas vidas como um leão que ruge. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. A gente usa isso, a gente só esquece de entender o porquê que o diabo está em nosso derredor. E como que ele está rugindo como um leão. Por que ele está rugindo como um leão? Deixa eu te explicar nessa noite. Sabe por que o diabo ruge como um leão, que ele age como um leão? Porque o objetivo dele é justamente trazer medo às pessoas. Porque, veja, um leão, quando ele vai caçar, ele não ruge. Um leão, quando vai caçar, ele vai em silêncio. Mas quando ele quer amedrontar, aí ele ruge. E sabe por que ele ruge como um leão? Porque ele quer imitar a Cristo, o leão da tribo de Judá. Então ele todo tempo, quando ele ruge, ele está querendo imitar
o leão da tribo de Judá, dizendo: ele está irado com você e ele está amedrontando a sua vida. Ele está querendo dizer que é Cristo que está irado com você. Ele está querendo mostrar que é Cristo que está revoltado com o que você está fazendo. Por isso que ele vem como um leão que ruge. Não é para te atacar e te matar, é para poder te amedrontar, e mais falsificando, porque ele é um imitador, falsificando as coisas do Senhor na sua vida, querendo demonstrar que Deus está irado com você, amado. Você está entendendo? Ele está querendo imitar. O diabo está mentindo para a sua vida, e não tem mais como Deus se irar com você. Não tem mais como a ira dele permanecer sobre a sua vida. Mas quando a gente escuta o rugido do diabo, do leão, nós ficamos com medo. E o que faz isso das nossas vidas? Nós nos tornamos um crente incapacitado de executar a sua obra. Ficamos amedrontados, nos sentimos condenados, e começamos a viver uma vida cheia de ansiedade. Pode parar para perceber. Sabe, eu analiso isso na minha vida. Todas as vezes que eu começo a tirar o meu foco do Senhor, a minha vida dos olhos dele, segundo Hebreus 12, o autor e consumador da minha vida. O autor porque é quem criou, consumador porque é quem finalizou. A fé em mim, está tudo nele, não está nada em mim. Mas quando eu tiro o foco disso, começo a olhar as circunstâncias ao meu redor, não vai muitos dias, eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir desanimado, eu começo a me sentir com vontade de não fazer as coisas. E aí hoje, glória a Deus, eu já percebo isso rapidamente. Volto os meus olhos para o Senhor de novo. Porque eu quero dizer para você, amado, não tem uma vida mais angustiante do que olhar para si mesmo. Porque você não vai encontrar nada de bom em você. Ah, pastor, eu não sou tão ruim assim. Será? Mas eu não tenho nada de bom em mim. Tenho nada para oferecer para vocês da minha vida. Eu não tomo a minha vida como preciosa, não. Eu tomo a minha vida em Cristo e olho para Cristo todos os dias. Quando eu olho para a minha casa, eu só digo: só Cristo em minha vida para conduzir a minha casa como nós temos vivido. Passar por circunstâncias ruins e conseguir vencer as circunstâncias. Porque o diabo vem sim, ele lança palavras ruins, ele lança mentiras, ele vem com o leão rugindo para dizer que é Deus na sua vida, dizendo que Deus está te amedrontando, que Deus está irado com você, e tem muito crente dando legalidade para isso, mostrando que isso é verdade. E aí não consegue entrar no lugar de descanso, porque não tem como você ter ansiedade das coisas da sua vida, não tem como você ter medo na sua vida, não tem como você sentir condenação e dizer para mim que está descansando. Não tem como, amado. Porque Ele nos chamou para andar no lugar de descanso. É viver, é habitar, é estar lá com Ele. Todos os dias da sua vida, é você acordar, saber que você tem uma peleja pela frente, uma guerra pela frente a ser travada. Você tem trabalho, você tem filhos, nem todos aqui têm, mas aqueles que têm filhos para cuidar, filho para criar, mulher tem casa para cuidar. O homem, sacerdote, tem a responsabilidade de trazer o sustento para sua casa. Mas todos os dias nós saímos firmados, com uma certeza no nosso coração: eu estou no lugar de descanso, e o Senhor é a minha força e o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu não saio desse lugar, ninguém me tira daqui. Você está entendendo a importância disso para a sua vida?